agora a gente vai começar a falar de algumas coisas da renderização do projeto. E se a gente, tudo que a gente fez aqui, a modelagem, os materiais e colocar os modelos, se a gente for renderizar no render setup e dar um render, vai ficar uma tela preta, porque a gente não tem iluminação e nós, na verdade assim, até ficou porque como a gente aplicou esse self-illumination, a gente está vendo a iluminação desse pórtico e principalmente internamente aqui para poder fazer daquele teto. Então, isso é uma coisa que pelo menos a gente tem. Imagina que você tem um projeto e a gente não tem uma câmera, a gente não tem uma vista. Ele até colocou um erro, vou até falar. Quando a gente coloca esse denoising com CPU, GPU com inteligência artificial, a gente tem que ir lá em System e mudar o Image Filter de High Quality para Tent, porque eles dão um conflito. E aí, se eu der um render agora, e aí o que acontece? Imagina que eu tenho este projeto e eu tenho que dar um render aqui, porque o render o que, que ele é? De nada mais é. Ele vai pegar a modelagem com os materiais que eu apliquei, com todas as informações de reflexo, cor, textura, bump, displacement, iluminação, vai reunir tudo isso e colocar numa imagem JPEG. Tudo isso daqui é um arquivo editável que vai se transformar numa imagem JPEG. Se eu aplicar o F10 e der o render, ele está nessa vista. Mas imagina que você fez esse render e aí o cliente quer exatamente essa mesma vista desse jeito, só que você está aqui rodando na perspectiva. Para isso você precisa criar uma câmera. Então aí eu vou na vista top, e aí eu vou aqui no painel Create, e a gente vem aqui na quarta opção, que é câmera. A gente tem, em Standard, tem 4 câmeras, a gente vai usar a câmera do Corona, que é o renderizador que a gente está usando. Clique e arrasta, solta, e aí vai a mesma coisa. Ele ainda vai ficar criando, mas eu quero criar somente uma câmera por enquanto. Eu vou clicar com o botão direito e pronto. Criei minha primeira câmera, cliquei aqui. Se eu colocar na vista frontal, ela está no chão. E o que eu preciso? Eu preciso que ela tenha um comportamento de foto mesmo. E aí é uma coisa interessante. No 3D, a gente nunca se baseia pelo olho humano, a gente se baseia pelas imagens de fotografia. Quando eu aprendi com Arquivis, a gente via fotografias de fotógrafos, não se baseava pelo olho. Por isso que aqui a gente tem uma câmera. É importante você entender isso, que técnicas de fotografia se aplica para Arquivis e para os nossos projetos. Eu vou pegar essa câmera, aí eu peguei essa câmera, eu tenho que pegar o target dela também. E eu preciso colocar ela a 1,20 m de altura, que é uma técnica que para fachada que os fotógrafos usam. E aí eu vou selecionar ela aqui. E tá vendo que esse raio, e tá vendo este raio aqui de abertura? É a nossa lente. A gente pode vir aqui em Photographic Parameters e em Focal, tá em 43. O olho humano está ali por volta de 35 milímetros, então seria interessante você colocar 35 milímetros. Aí eu coloquei essa imagem aqui. Só que assim, isso aqui vai ser o que é um olho humano. Eu gosto de dar uma esticada, tipo, e me basear por fotografia. Então eu gosto de deixar com 24, 25 milímetros, que ele vai abrir um pouco mais a perspectiva e vai dar uma amplitude maior para os nossos projetos, principalmente para a fachada. Então eu acho interessante isso de você aplicar diferentes lentes e diferentes perspectivas para diferentes momentos. Para fachada eu gosto de abrir perspectiva para mostrar amplitude. Quando você está num ambiente mais aconchegante, é bom trazer mais para os detalhes, então talvez fechar um pouco mais a câmera. Para dar a sensação de movimento, talvez abrir uma olho de peixe para poder conseguir mostrar amplitude e movimento. Então, se você tiver um pouco mais de perspicácia e inteligência para poder conseguir aplicar essas leis de fotografia, vai ser interessante. Mas a princípio, para a fachada, eu coloco essa lente. E muitas vezes a mesma milimetragem eu acabo colocando para todas elas, não fico mudando muito não, porque pode ser um problema. Só que aqui eu estou nessa vista da câmera. E ainda falta, tá vendo que tá meio que bagunçado, sem composição nenhuma? É nessa hora que eu gosto de alterar as minhas viewports. Então eu vou clicar aqui no mais, vou em Configure Viewports, eu gosto de Layout. A gente pode deixar em duas, não, cadê? Aqui, duas, Apply. E aqui eu vou apertar a tecla C, e eu tenho a vista da câmera. Aí eu vou apertar o outro atalho que é Shift F, que aqui é a área onde vai renderizar. E aí eu posso ir no mais, configure viewports, eu vou aqui em Save Frames, eu gosto de deixar isso daqui 10 centímetros, que vai fazer uma outra frame de 10 centímetros, que vai ser a minha margem de segurança.
E aqui eu também vou aplicar que vai ser quase uma linha guia para você, a minha base das linhas para lei dos terços. Não é exatamente lei dos terços, mas só que eu consigo me basear aqui. E agora o que eu faço? Eu posso pegar essa câmera e ir movimentando aqui, olha, como se estivesse na vista top, e eu tenho a imagem de como vai ser a câmera de fato. Então eu vou pegar aqui. Eu já tenho uma proporção boa. Eu quero pegar essa proporção boa entre direita e esquerda para ter uma margem interessante. E o que o olho humano faria? Provavelmente o olho humano veria o projeto desse jeito, com essas linhas tortas. Só que a gente não faz, como eu falei para você, a gente se basear por fotografias e não pelo olho humano. Então eu gosto de deixar essas câmera e target na mesma posição e eu venho aqui no Tilt and Shift. Aqui no Shift eu vou clicando no botão direito e vou arrumando a correção dela. E aí eu tenho até tenho uma margem em cima e embaixo, mas eu vou dar um pouco mais de respiro para poder conseguir ter uma amplitude maior no meu projeto. Aí eu vou aqui. E o interessante é, para poder fazer essa composição em linhas gerais, eu gosto de fazer essa, principalmente para projetos distantes, abrir um pouco mais a perspectiva para dar amplitude, como eu falei para vocês, dar margem de respiro nas laterais, direita, esquerda, em cima e embaixo. E as pessoas eu gosto não só para poder dar um pouco de escala humana para o cliente quando for ver esse projeto e entender como é que a altura deles, entender de forma mais perceptível. Você não precisa falar que o projeto é autossuficiente, é melhor colocar uma textura, uma testeira e uma pessoa aqui olhando para ela, olhando para a testeira aqui de forma, caramba, tá realmente alto. Aqui é uma projeção humana que é a testeira. Então, eu gosto de colocar as pessoas interagindo, olhando para a marca, fazendo o que dando atenção para os espaços que eu criei. Se eu criar uma testeira alta, eu faço com que a pessoa esteja olhando para essa testeira, meio que levantando o pescoço, fazendo as pessoas andando, fazendo as pessoas, se eu coloquei bistrô, eu coloco as pessoas ali dentro desse ambiente fazendo um network. Então, eu gosto de tentar trazer um pouco desse ambiente do que o cliente quer no meu próprio projeto. Uma técnica de arquivis que é para poder fazer a imersão, tá bom? Vai ser sempre necessário? Nem sempre, mas só que isso é uma coisa que você pode ir sempre testando. E aqui a gente criou essa câmera, para mim tá boa o suficiente. Aí o que você pode fazer é criar outras tantas câmeras, criar uma câmera, um tipo de câmera que eu gosto bastante, que é a câmera aqui bem frontal. Eu vou clicar nessa viewport, vou apertar a tecla C, agora tem as duas câmeras, vou clicar nessa segunda. E aqui eu gosto de selecionar câmera e target. Eu vou apertar aqui, ó, nesse botão que é o align e vou clicar nesse teto. E aí a minha câmera está sendo alinhada pelo teto, só que ela sumiu, né? Você viu que sumiu. Só que eu quero alinhar a câmera e a target no eixo X. Então eu vou desselecionar o Y e desselecionar o X. Então agora eu tenho certeza que essa minha câmera está numa imagem frontal. Eu gosto dessa daqui porque é uma imagem um pouco mais artística e um pouco técnica também, porque ela é uma elevação frontal. É uma elevação frontal e assim, é fácil de entender. Se você conseguir colocar imagens que o seu cliente olhe e entende o projeto de fato, a única coisa que está errada é que eu estou no chão. Se eu clicar aqui, eu estou no chão. Então eu vou colocar aqui no offset, colocar 1,20 m. E uma coisa que também que ajuda a você se basear por fotografia, quando você está fazendo aula de fotografia, você entende que você tem que fazer todas as regras de composição para fazer com que as pessoas entendam melhor a sua fotografia e tudo mais. Então, não é só para ser harmônico, é para as pessoas olharem o seu projeto, a sua fotografia, o seu render, olhar tudo, testeira, imagens, jardim, bloco, tudo mais, e compreender o espaço. Se você fizer uma imagem toda torta, sem sentido nenhum, as pessoas ficam confusas. Tudo que a gente está tentando fazer aqui é fazer um projeto que seja fácil, entendível e que seja agradável. Se o seu cliente tiver menos dúvida, melhor vai ser para você, vai ser para ele. Pelo menos, por mais que ele pode não gostar do seu projeto, mas ele vai entender. Isso é interessante, tá certo? E aí eu vou criar essas duas câmeras, mas aí você pode criar quantas você quiser aí na sua casa. Aí outra coisa que você pode fazer também é fazer uma cópia. Eu posso selecionar essa câmera
Shift e copia, aí não instância, coloca como cópia. Eu vou, outra câmera que eu gosto também de fazer, eu vou clicar aqui na viewport, C, câmera 3. Eu gosto de, aí eu vou clicar com o botão direito aqui, eu vou zerar e eu vou deixar essa câmera alta. E aqui eu posso ser um pouco mais livre, então eu vou aqui nesse zoom e aqui eu vou, ó, tá vendo que aqui conforme eu vou mexendo nessa viewport, aqui nesse pan, diferentemente nesse pan aqui do front, eu estou mexendo na viewport. Aqui nesse pan, eu estou mexendo no pan da câmera, é importante você saber disso. Eu gosto também de deixar uma câmera aérea, porque muitos clientes eles não entendem planta baixa. Você tem que entender, mas muitos clientes não entendem, simplesmente não entendem. Então essa vista aérea é uma coisa muito interessante para você fazer com que ele entenda como se fosse uma perspectiva. Pode ser uma vista ortogonal, mas só que essa daqui é muito boa. Então são pelo menos 3 câmeras que eu acho que são fundamentais. Essa Hero Shot, que vai ser mostrar a fachada principal do seu projeto, as vistas frontais para poder mostrar de forma muito técnica e artística o seu projeto e a câmera aérea para poder conseguir mostrar quase como uma planta baixa interativa para o seu cliente poder entender melhor como funciona também o seu projeto. E aí você pode criar diversas câmeras, aí vai muito do seu gosto e assim, também não flood de várias câmeras, não coloque de milhares de câmeras, mas a ideia aqui, para você fazer o seu projeto, é você colocar câmeras o suficiente para poder fazer com que o seu cliente entenda o seu projeto, entenda o que você quis transmitir. A gente está fazendo um projeto, a gente está tentando transmitir uma mensagem. Então, se você colocar essas câmeras para ele poder entender tudo, vai ficar muito mais fácil para ele e para você, tá bom? E agora a gente precisa também, agora com as câmeras prontas, a gente vai na parte de iluminação. Por essa aula só, a gente se vê numa próxima.